Fala pessoal, tudo bem? Bom, vim aqui para falar desse momento um pouco turbulento que o São Paulo está passando, né? Acho que não dá para falar que é uma crise ainda, mas há alguns elementos que me preocupam, né, desses últimos jogos do São Paulo. E acho que a torcida como um todo está bastante preocupada, porque estamos em fevereiro e vários jogadores estão fora de combate e há uma certa desconfiança por parte da torcida em relação ao modelo de jogo que o time do Carpini utiliza, né? O São Paulo dele é muito mais vertical, fica pouco com a bola e por consequência controla menos os jogos, mas é um time mais entusiasmado, é um time com mais apetite, né? Um time que permite, obviamente, uma trocação maior com o adversário, então se expõe um pouco mais, porque não tem tanto controle do jogo. A bola, muitas vezes, o São Paulo, como tem jogado muito à base do esticão, de uma maneira muito mais vertical, usando o Caleri. Aliás, uma coisa que eu já comentei em outros lugares, o São Paulo joga muito no ponto vazio, atrás do lateral adversário, buscando o Caleri entrar ali nas costas e ganhar no pivô, no corpo do zagueiro ali, e aí municiar quem vem de trás, os meias os meias e volantes, né? Luciano, Lucas, Rato, Michel, Galopo, enfim, quem estiver jogando, além do Pablo e do Alisson. E eu vejo boa parte da torcida insatisfeita com essas escolhas do Carpini. E como o Carpini é um técnico jovem, a musculatura dele é um pouco mais fina do que dos outros treinadores. Então, embora ele tenha derrubado o Palmeiras na final da Supercopa do Rei, Supercopa do Brasil, perdão, e vencido o Corinthians em Itaquera, coisa que nenhum outro treinador fez, nem Muricy Ramalho conseguiu esse feito. Como que. Aliás, o Muricy jogou lá em Itaquera, depois eu vou checar essa informação. Mas, enfim, fato é que ele conseguiu dois feitos enormes em 45 dias, né? E mesmo assim, esses últimos resultados, e principalmente não só o resultado, mas o desempenho do São Paulo, né? Contra o Santos jogou bem, mas foi inseguro, né? Em alguns momentos, né? O Santos teve muita chance, mas o São Paulo não está muito inspirado. É lógico, o Lucas faz muita falta, a improvisação do Bobadilha eu acho que enfraquece o time, porque ele não tem cacuete para jogar ali, embora ele tenha feito uma boa partida contra o Santos, contra o Red Bull Bragantino já foi um pouco pior, porque o Red Bull Bragantino tem jogadores mais perigosos, né? O Vitinho é muito perigoso, o Elinho é muito perigoso. Eu comentei 4 jogos do Red Bull Bragantino no Paulistão Play e, cara, o Elinho joga muita bola, assim, então não sei se foi a estratégia mais adequada improvisar o Bobadilha ali, se não era o caso de colocar o Bobadilha no meio de campo e improvisar colocando um zagueiro ali pelo lado direito, de repente o Ferrarese, o próprio Alan Franco, enfim. Era uma alternativa que poderia ser mais interessante, fortalecendo o meio de campo, porque o que se viu foi um São Paulo bastante vulnerável e que jogou pior, né? O São Paulo jogou pior do que o Bragantino ao longo da partida inteira. E eu acho que assim, o Carpini vai ter que ser muito habilidoso para lidar com essa pressão, porque acho que não dá para se enganar. Já tem uma pressão, já tem um alarido de que, puta, ele não serve pro São Paulo, o estilo de jogo do Dorival era muito melhor, o Dorival era muito melhor que ele, etc e tal. Eu acho que o início de trabalho dele é muito melhor do que a encomenda, muito melhor. A gente pode gostar ou não do estilo dele, mas o fato de ver as ideias dele dentro de campo já é um puta mérito como treinador. A gente vê o São Paulo jogar de uma maneira diferente. A gente vê o São Paulo jogar de maneira mais vertical, sem ficar trocando passos ali, que às vezes era muito chato, muito estéril esse jeito de jogar do São Paulo. E a bola aérea do São Paulo é muito perigosa. E a gente já fez 4 gols na temporada de jogada de bola aérea ofensiva, que também é outra coisa que mudou desde que o Carpini chegou. Então, para mim, o saldo dele é positivo, consideravelmente positivo. De 0 a 10, eu nota 7 para o trabalho do Carpini até aqui. 3, era 8, 9, 10, até vencer o Palmeiras ali e o Água Santa. Depois do Água Santa foi perdendo pontos. A escolha contra a Ponte Preta foi muito ruim, de usar os titulares, muito ruim, muito. Não dá para entender porque ele fez isso. Era jogo para esvaziar o jogo, a partida, sabe? Colocar os reservas que estão com apetite, que querem mostrar serviço, como o Eric, que está jogando muita bola. Era para esvaziar o jogo, aquele jogo, perder e falar, pô, perdeu porque usamos um time misto e tudo mais e tal. E aí, força total contra o Santos. No final, os jogadores começaram a sentir, enfim, o Rato sentiu, né? Então, eu acho que ele fez escolhas muito questionáveis. E,
E acho que falta um pouco dele, um pouco de pensamento dele. Eu sinto que ele está um pouco perdido mesmo nas coletivas, mesmo sem saber como usar esse elenco, né? Claro, os desfalques fazem falta, mas ele pode armar o time de uma maneira melhor do que ele vem armando e com mais alternativas. E ele precisa readquirir o controle de jogo que o São Paulo tinha com o Dorival. Mas a grita do torcedor São Paulinas eu acho ainda muito alta pro que esse time é, vem jogando e vem conquistando. Agora vai ter que é, mostrar força. São Paulo já é segundo do grupo. Se o São Bernardo vencer hoje, sai da fase de classificação. E se o São Paulo não tivesse ganho a Supercopa, eu ia estar cornetando loucamente. Mas como venceu, convenhamos, é o título mais importante do Campeonato Paulista, né? A Supercopa, pelo que significava e tudo mais. Então, óbvio, tem que se classificar, é obrigação se classificar para a segunda fase, mas é isso. Então, pode cair, pode sair da fase de classificação se o São Bernardo vencer o Santo André hoje. Então, tem que dar resposta, tem que voltar a jogar bem, voltar a pontuar, voltar a fazer do Morumbi uma força, vencer fora de casa. Então, ligou uma luz amarela, não é uma luz vermelha, mas uma luz amarela aí para Thiago Carpini resolver os problemas do São Paulo. Tá bom, gente? Essa é a análise, a primeira análise do Bopismo em relação ao São Paulo. E, por favor, compartilhem essa análise para todo mundo. É, se inscrevam no canal, ativem o sininho. E hoje, mais tarde, tem entrevista exclusiva aqui no canal. Logo menos eu falo quem que vai ser minha primeira pessoa convidada aí do canal, tá bom? Então compartilhem, sigam, ativem o sininho, aquela coisa toda. E vamos juntos. Um beijo.